objeto, pois mantida a desistência da ação principal, não há que se falar também em cobrança indevida ou danos dela decorrentes, o que não impede a apelante de realizar os pleitos em ação autônoma. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. É como voto. Vota a administrador Paulo aí. Acompanhando o relator. Vota a administradora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Com o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Também, obrigado e tenha uma ótima tarde. Obrigado, doutor. Bom trabalho a todos. Seguindo, eu chamo a julgamento 6.21, apelação de número 3.930-32.2025, processo de minha relatoria, como apelante, Aimoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e apelado Hércules Locações de Veículos Limitada. Doutor Yarles Eugênio Silva pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Yarles se encontra presente? Presente, excelência. Boa tarde, doutor Yarles. Doutor Yarles, Boa eu vejo tarde. aqui que o resultado desse julgado, ele atende aos interesses do seu constituído. O recurso está sendo negado provimento. A senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, senhor. Então, brevemente, anunciando o resultado do julgamento, apelação civil, ação de busca e apreensão, alienação fiduciária, extinção do processo em resolução de mérito, ausência de constituição válida em mora, notificação extrajudicial enviada a endereço incompleto, erro da instituição financeira, distinto do tema 1132 do STJ, princípios da boa-fé objetiva e da probidade, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. É como vota o administrador Paulo Ayrton. Acompanho, Vossa Excelência. Vota o eminente juiz convocado, doutor Hortêncio. De acordo, excelência. Anuncia o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade, conhece o recurso e nega de provimento. Doutor Yarles, tenha uma ótima tarde. Uma boa tarde a todos, excelência. Bom trabalho. Seguindo, eu chamo 6.22, apelação número 0200-576-15.2023, da relatoria da administradora Fátima Loureiro, tem como apelante Maria do Socorro dos Santos e outros, e apelado Maria de Jesus Araújo Martins e outros. Doutora Luciana Dias pede para suscitar pelos apelados. Doutora Luciana Dias se encontra presente? Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora Luciana. Doutora Luciana, seu processo leva a mesma sorte do processo anterior. O resultado do julgamento atende aos interesses dos seus constituintes. No caso, você seria dispensa o uso da palavra? Dispensa, excelência, mas uma questão de ordem, são dois processos. São Senhor conexo. Os dois processos conexos levam a mesma sorte. ainda por questão de ordem, excelência. Esses dois processos eram conexos com mais um. Tem um terceiro processo que, quando eu fui intimada desse julgamento, eu percebi que ele foi distribuído para a quarta Câmara, apesar de estar conexo com esses dois. Inclusive, eles foram apensos ainda no juízo inicial, mas ele está distribuído ainda para a quarta Câmara. Aí, doutor, esses processos serão julgados e aí Vossa Excelência, Vossa Senhoria pede para que esse processo, se for houver prevenção, que seja analisada a prevenção. Muito Mas obrigada. Os processos estão em mesa para julgamento. Com a palavra, a Muito eminente obrigada. relatora. Ou não, senhor presidente. Vou fazer aqui a leitura só anunciar aqui da Caixa Alta, que é o mesmo, é idêntico para o segundo processo. Vossa Excelência anunciou já outro? Apelação de número 0200-620-34.2023. Tem também como parte Maria Lúcia de Souza Paula e apelado Maria de Jesus Araújo Martins e outros. Então, Vossa Excelência vai julgar conjuntamente, né? Conjuntamente. Pronto. Processo conexo com o processo que acabou de ser anunciado, 0200-620-34-2023. Julgamento individualizado, prova testemunhal comum para ambos os processos, direito de família, apelação civil, filiação socioafetiva pós-mortem, inexistência de prova inequívoca da posse de estado de filha e da manifestação de vontade da falecida e de seu esposo, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como voto, senhor presidente? Compõe integralmente, excelência. Sim. Doutora Luciana, conseguiu me ouvir? Não, excelência, ficou mudo. Certo. Anunciando aqui o resultado do julgamento em ambos os processos, a Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega-lhes provimento. Obrigada, bom trabalho e boa tarde para todos. Boa tarde.
Seguindo, eu chamo a julgamento 6.24, que é a apelação número 0200-501-51.2022, processo de minha relatoria, que tem como apelante Davi Alves de Souza e apelado Márcia Régia Feitosa Alencar e outros. Doutor Elias Daniel Silva pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Elias Daniel se encontra presente? Sim, excelência. Doutor Elias, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Certo. Primeiramente, eu cumprimento o embaixador relator e presidente, né? Everardo Lucena II, e os demais excelentíssimos que estão aqui compondo essa coluna da Câmara. Por fim, eu cumprimento os nobres servidores, né, desse egrégio tribunal, que desempenham um trabalho excepcional nessa coluna da Câmara, e também não poderia deixar de cumprimentar, né, os nobres colegas advogados que ainda se encontraram de forma online nessa pauta. Doutor Elias, só um questionamento aqui com Vossa Senhoria. Nesse caso aqui, o resultado do julgamento ele está anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, certo? Tendo em vista que não foi feita a instrução. Coloca aqui julgamento antecipado do mérito, sem delimitação dos pontos controvertidos, cesseamento de defesa, erro e procedendo à anulação da sentença de ofício, com determinação de retorno à origem para saneamento e reabertura da instrução. E o recurso eu estou julgando prejudicado. Mesmo assim, Vossa Excelência prefere fazer a sustentação ou quer que seja colocado em votação essa decisão? Excelência, no caso, o recurso vai voltar para o primeiro... Eu estou anulando a sentença de ofício. Certo. Retornando os autos à origem. Dispenso o uso da palavra, então. Já vai ter que... Então como vota o eminente desembargador Paulo Ayrton? Como vota a minha desembargadora Fátima? Doutor Hortêncio? De acordo, excelência. Então, a Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso prejudicado, anulando de ofício a sentença e remetendo os autos à origem. Doutor Elias, obrigado pela presença e tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço, excelência. Deus abençoe e tenha uma ótima tarde no trabalho. Chama a julgamento agora o 6.25, agravo do instrumento número 30.12.438-91.2025, da relatoria do doutor Hortêncio, que tem como agravante Maria Áurea Gouveia e agravado Francisco Albino Gouveia. Os advogados doutor José Irã dos Santos pede para sustentar pela parte agravante e o doutor José Juliel Souza pede a parte agravada. Doutor José Irã e doutor Juliel se encontram presentes? Eu, José Irã, estou aqui. Doutor Presente, José... excelente. Eu indago inicialmente se os nobres advogados dispensam a leitura do relatório. Sim, sim, doutor. Sim. Então, eu concedo inicialmente a palavra ao advogado da parte agravante, doutor José Irã, no prazo regimental de 15 minutos. Serei breve, não utilizarei o prazo regimental. Saúdo o senhor presidente, desembargador Everardo Lucena, a senhora desembargadora Fátima Loureiro, desembargador Paulo Ayrton, e o relator deste recurso, juiz Hortêncio Nogueira. Antes de ingressar na minha fala, na minha sustentação oral das razões deste recurso, eu vou só deixar registrado aqui uma certa insatisfação com o andamento destes autos no juízo de piso. Eu não moro na cidade de Aurora, que inclusive eu quero registrar aqui a perda de um grande colega lá, o doutor Nanda, o assassinato. Eu não resido em Aurora, mas vou de vez em quando no balcão, pelo balcão virtual, pedir andamento deste processo. Recebi de lá uma informação de que cada vez que eu peticiono, esse processo vai para o fim da fila e que, decorridos 100 dias de conclusão, é que há um despacho, porque, segundo o servidor, eles recorrem ao provimento 156 do CNJ. Só minha indignação. Vamos agora ao que nós temos no processo. De acordo com o escritor Graciliano Ramos, certas palavras acalmam certos espíritos sem a necessidade de provar que elas são verdadeiras. Aspas, Graciliano Ramos, no livro Memória do Cárcere. Digo isso para trazer uma relação com este processo, porque o agravado, assim como outros herdeiros,
após o falecimento dos instituidores da herança, pai e mãe do agravado, da agravante e de outros herdeiros, se estabeleceu aí, o agravado se estabeleceu na propriedade rural, que fica na zona rural de Aurora, onde tem uma série de fazendas, onde tem uma gleba de terra, e lá ele disse que iria providenciar o inventário de forma administrativa, lá no cartório. E isso foi passando. E ele, utilizando talvez a máxima graciliânica, sempre dizia: eu estou organizando esse inventário, eu estou providenciando, e falava com os herdeiros que moravam fora, sobretudo essa minha cliente agravante, Dona Áurea, e dizia sempre que estava fazendo. Decorrido um ano de palavras acalmando os espíritos, a minha cliente me procurou e pediu para mim no cartório saber por que estava demorando. Descobri que não tinha inventário. A partir daí, a parte ingressou imediatamente com o inventário, esse inventário que gerou esse, mais outros processos. Em 2023, recebeu o processo principal, a abertura, 0200307-96-2023, que ainda está lá para migrar para o sistema PJE. Em determinado momento, a parte, hoje agravante, me procurou pedindo para que eu olhasse o andamento deste processo. Descobrimos que o juiz havia determinado que o inventariante fosse ao fórum para assinar o termo de inventariante e em 20 dias apresentasse as primeiras declarações. Não fez, peticionou que estava viajando, mas no ano seguinte foi ao fórum e assinou esse termo. Ao assinar esse termo, ele apresentou as primeiras declarações de forma a destempo. Passou do período e não apresentou. Nós ingressamos com uma ação, um incidente processual chamado de remoção de inventariante, que recebeu o número 00100-69-86-2024, final 0041 da comarca de Aurora, e aí tramita no PJE. O inventariante foi intimado para apresentar contestação sobre esse pedido de remoção de inventariante. Ele passou in albis. Não apresentou contestação, não veio aos autos, nada disse sobre isso. O juiz dá uma decisão de ID 161-45-30-73, dizendo: embora conste dos autos do processo principal que as primeiras declarações foram apresentadas em agosto de 2024, afastando a incidência do artigo 622, inciso 1 do CPC, as alegações da requerente, que é hoje a agravante, suscita questões relevantes sobre a adequação administrativa dos bens do espólio. As fotografias apresentadas, elas noticiam exploração agrícola com utilização de maquinário pesado, e é verdade, atividades de plantio e cultivo nas terras do espólio, uso da habitação do imóvel, sede da propriedade rural, reuniões sociais no local, sugerindo ocupação exclusiva do agravado. E o juiz determinou que ele fosse intimado para que apresentasse justificativas para o uso da propriedade rural, comprovação do que os demais herdeiros têm conhecimento da anuência e anuência para a utilização, a suspensão de qualquer atividade, determinou que fosse prestado contas, foi intimado o agravado, até hoje não respondeu. Não apresentou nenhuma prestação de conta, não trouxe a anuência dos demais herdeiros e continua na exploração agrícola, continua utilizando exclusivamente o imóvel
e alijando os demais herdeiros da utilização do bem deixado por seus pais. O inventário deve prosseguir. É de interesse das partes por fim a esta partilha de bens deixada pelos seus pais. Porém, até agora, o inventariante, neste ato agravado, tem se arvorado de ser dono, utilizar exclusivamente, alijar os outros herdeiros da utilização desses bens, praticar atos de exploração do imóvel, construção, utilização do imóvel, enquanto os demais herdeiros estão à míngua a aguardar. O que quer o agravante neste ato? É a reforma da decisão interlocutória do processo de remoção de inventariante, de ID 161453073, para, de logo, remover o inventariante aqui agravado. Remover e nomear novo inventariante. Pede a agravante para que seja ela. Porém, a decisão judicial deve atender os interesses da justiça, deve entender os interesses e evitar essa tramitação prolixa, onde o inventariante se esconde e não vem a juízo. Bom saber que hoje ele está vindo. Vamos saber pela primeira vez o que pensa o inventariante dessa remoção dele de administrar o espólio. É o que pretende a agravante, é o que pretende o seu representante neste ato. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Juliel a sustentar pela parte agravada. Bom dia a todos. Saudar ao senhor relator, o presidente e a todos os colegas advogados presentes virtualmente, presencialmente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, nobres julgadores dessa colenda corte, atuamos em favor de Francisco Albino Gouveia, inventariante no processo de inventário 02-003-07-96-2023, 806-0041, suspenso em razão do incidente de remoção temporariamente. Desde logo, requer-se a manutenção de nosso constituinte no cargo de inventariante. O levantamento dos autos demonstra que Francisco Albino tem administrado o espólio de forma diligente e zelosa pelos bens e cumprindo as obrigações legais. Não há qualquer prova de ato delituoso, apropriação ou dilapidação patrimonial. Pelo contrário, seu exercício do encargo foi proativo, sem que dele tenha oferido proveito econômico e pessoal. A destituição de um inventariante devota violaria os princípios da segurança jurídica e da continuidade do processo sem qualquer fundamento legal, da ausência da justa causa para a remoção. Importa destacar que o Código de Processo Civil autoriza a remoção do inventariante nas hipóteses taxativas do artigo 622. Tais hipóteses: omissão nas declarações, atos protelatórios, deterioração dos bens, inadimplemento de deveres, sonegação ou desvio de bens, não ocorrido no caso em exame. Assim, de acordo com o próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará, em caso análogo, não consta nos autos provas que o inventariante venha incidir nas hipóteses enumeradas no rol taxativo do artigo 622 do CPC, razão pela qual atuou com acerto o magistrado ACOL ao indeferir o pedido de sua substituição, remoção ou esteja. A jurisprudência estadual recente já consignou que, ausentes atos que se enquadrem no artigo 622, não deve prosperar o pleito de destituição do inventariante. Esse entendimento está em consonância com a súmula do STJ de que não se reformam decisões com base em reexame de provas. Aqui não há qualquer conduta irregular demonstrada, motivo pelo qual o pedido de remoção foi corretamente negado na origem, devendo prevalecer essa decisão. Rejeição das alegações de má administração. As alegações da agravante Maria Áurea Gouveia resumem-se às insinuações genéricas de má administração,
sem comprovação nenhuma das hipóteses do artigo 622. Se verifica, não há atraso justificado no inventário, sobretudo porque só foram dadas as declarações quando reaberto o feito. Tampouco renúncia, ocultação ou dilapidação dos bens. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova concreta de conduta inadequada para justificar a remoção. Com efeito, recente decisão do TJ São Paulo acertou que a remoção do inventariante requer prova de conduta inadequada, conforme o artigo 622 do CPC. A continuidade do inventário, sem prejuízos, justifica a manutenção do inventariante no cargo. No caso, todas as exigências legais judiciais foram cumpridas pelo ora agravado, apresentou as primeiras declarações, realizou diligência e não há qualquer demonstração de prejuízo ao espólio. Pelo contrário, os atos praticados visam exclusivamente a conservação do patrimônio comum. Portanto, as vagas alegações de má administração não merecem prosperar. Demonstração do regular atuação de Francisco Albino. O senhor Francisco Albino reúne todos os atributos do inventariante diligente interessado na resolução do inventário. Cabe destacar a título exemplificativo, residência e cuidados locais. Francisco Albino reside no Ceará, cuida pessoalmente do imóvel do espólio, arcando com as despesas de manutenção, conserto de cercas, pintura e limpeza, pagamento da conta de água, de energia. Tais providências são próprias de quem zela pelo patrimônio comum, sem qualquer finalidade lucrativa, como bem observa a doutrina especializada. Na realidade, o juiz do processo depende da atuação diligente do inventariante. Em suma, se o inventariante não quiser, o processo judicial de inventário não termina. O agravado efetivamente atua como fiel depositário dos bens, sem deles extrair vantagem pessoal, agindo como se fosse dono do interesse de todos. Reformas com anuência dos herdeiros. Ademais, ele promoveu benfeitorias, todas previamente informadas, aprovada pelos demais herdeiros, inclusive a agravante, documentos acostados ao inventário demonstra que as obras foram realizadas em comum acordo para a valorização do bem. Não se trata, portanto, de medida unilateral, ocultação de atos, mas de ação consensual e benefício do espólio. Aquisição de direitos hereditários. Já consta na petição inicial do inventário que Francisco Albino adquiriu direitos hereditários de vários co-herdeiros por compra e cessão. Isso o torna credor do espólio e reforça seu legítimo interesse na conclusão célere e adequada do inventário, herdeiro credor. Ele anseia pelo desfecho para satisfazer o crédito contra a herança, o que se alinha à rapidez do encerramento do processo, diligências e comprometimento. Em suma, o agravado tem dado regular andamento ao feito, atendendo a todos os prazos judiciais, recolhendo tributos incidentes, instruindo o processo e zelando pela guarda dos bens. Ao contrário, a agravante vive em Nova Andradina, Mato Grosso, e não dispõe de condições práticas para acompanhar a administração localmente e, portanto, manifesta a discrepância entre o esforço do inventariante e a alegada. Inaridade de que se encontra distante do espólio. Assim, não há qualquer prejuízo ao prosseguimento do inventário que justifique sua substituição. Antes, ao contrário, a jurisprudência recente do TJCE registra que não se verificou a prática de atos que justifica a remoção do inventariante, conforme o artigo 622 do CPC, que a continuidade do inventariante sem prejuízo justifica a manutenção do inventariante no cargo. Mudança de posição da agravante. Importa frisar que a agravante inicialmente concordava com a gestão realizada por Francisco Albino, passando a apresentar resistência apenas constatada nas melhorias obtidas no imóvel. Tal conduta revela motivação espúria para a remoção. Maria Áurea aguardou o trabalho realizado pelo inventariante e usufruiu das melhorias, somente depois requereu sua destituição. Fica evidente que não se trata de litígio por legítima divergência de interesse, mas da retaliação pelo bom desempenho do inventariante. A jurisprudência não admite a destituição do inventariante por mero descontentamento do herdeiro ou mudança de concepção pessoal. É necessário um interesse concreto fundado. Não bastam, portanto, as insinuações da agravante. Requer-se provar objetiva de lesão ao espólio, o que ele existe no caso. Fundamentação legal. Em termos jurídicos, a pretensão da agravante conflita diretamente com o texto legal. A jurisprudência atual do artigo 622 CPC estabelece as hipóteses autorizadas de remoção do inventariante, quais, repetimos, não se aplicam aqui, assim não se configura qualquer fato apto a romper a convenção tácita entre herdeiro ao revés.
a jurisprudência consolidada reforça que, diante de inventariante diligente, a iniciativa da substituição exige prova robusta e irregularidades, exemplificando conforme já citado o TJ São Paulo. Concluiu que a remoção do inventariante requer prova de conduta inadequada conforme o artigo 622 do CPC, que, sem prejuízo concreto, deve manter-se o gestor atual. A esse respeito, o acordo recorrido do TJCE é exemplar. Nele, a segunda Câmara concluiu que não consta nos autos provas que o inventariante venha incidir nas hipóteses enumeradas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil, razão pela qual indeferiu a remoção. Estes presentes fundamentos no princípio de que o inventariante, uma vez cumprindo sua função, sem prejuízo ao espólio, não pode ser destituído por meras alegações subjetivas. Cabe ainda ressaltar que a própria orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça o respeito à ordem legal, a motivação adequada e recente julgamento envolvendo o inventariante judicial. O STJ reafirmou que a regra de preferência do artigo 617 do CPC, que privilegia herdeiro preferencialmente habilitado, só pode ser reavaliada em casos excepcionais, como intensa animosidade entre herdeiros, complexidade do espólio e ausência de interesse dos herdeiros em assumir o encargo. Nenhum desses elementos excepcionais existe no presente feito. Não há animosidade elevada entre Maria Áurea e Francisco, já que ela inicialmente apoiava a administração. O espólio não ostenta particular complexidade e os demais herdeiros tampouco recusaram o encargo. Logo, não há motivo jurídico para romper a ordem legal ou afastar o inventariante atual. Por fim, no terreno da doutrina, renomados autores destacam o papel indispensável do inventariante diligente da tutela do espólio. A obra do CPC no Instituto 618, 19, 620 e a doutrina sucessória ensina que cabe ao inventariante administrar o espólio valendo-se os bens com diligência e como seu posto. Artigo 991, inciso 2 do CPC de 73, referendado pelo CPC atual. O ora agravado tem obedecido fielmente tais deveres, o que reforça o caráter meritório de sua permanência no cargo, em constante permitir a remoção sem demonstração de prejuízo, violaria o interesse da coletividade de herdeiros e afrontaria o princípio processual do interesse concreto de agir. Não há aqui interesse protelatório da parte alguma, mas sim o objetivo comum de concluir o inventário corretamente. Senhores desembargadores, diante de todo exposto, especialmente na inexistência de quaisquer condutas enquadráveis nas hipóteses do artigo 622 do Código de Processo Civil, da evidente diligência e atuação eficaz de Francisco Albino Gouveia em benefício do espólio, bem como da jurisprudência consolidada que orienta pela preservação do inventariante, que conduz regularmente o inventário, resta claro que o pedido de remoção carece de fundamento legal fático. Dessa forma, requer-se a este egrégio tribunal que negue provimento ao agravo do instrumento, mantendo-se indeferido o pedido de remoção e assegurada a permanência de Francisco Albino Gouveia no exercício do encargo de inventariante nos termos do artigo 622 do CPC, em consonância com os precedentes mencionados. Nestes termos, pede deferimento. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Juliel. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, é necessário verificar a existência ou não dos requisitos ensejadores da concessão da antecipação de tutela requestada. Dispõe o artigo 932, inciso 2º, artigo 995 e parágrafo único e artigo 1019, inciso 1º, todos do CPC, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ou deferir a antecipação de tutela recursal, desde que preenchidos os requisitos necessários. Na hipótese em comento, impõe-se reconhecer que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se limita neste recurso a tão somente alegar uma malversação do espólio. Através da decisão a qual combatida, é possível perceber que o julgador monocrático reconheceu a presença de indícios de regularidade. Entretanto, corroborando o exposto pelo juiz de origem, entendo que a averiguação da má administração dos bens, como fundamento para afastamento do inventariante, demanda aprofundamento instrutório. Por fim, consta também da decisão impugnada a suspensão da exploração econômica dos bens pelo inventariante e a advertência de que o descumprimento das medidas determinadas
ensejará a imediata remoção do inventariante, de forma que observo que já há providência adotada pelo magistrado de primeiro grau no sentido almejado pelo agravante, afastando-se no momento tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Nesse sentido, não é possível concluir pela probabilidade do provimento do recurso, nem pelo risco da demora, razão pela qual deve-se formar o contraditório judicial para, tão somente, no julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, verificar a correção ou não da decisão interlocutória impugnada. Ademais, a nomeação da inventariante não enseja a ocorrência, de per si, de qualquer prejuízo ao feito originário, ao que tange aos bens do espólio, sobretudo porque o inventariante deverá prestar contas de todos os atos praticados, não podendo dispor, ao seu bel prazer, do acervo hereditário, o que garante o resguardo e futuro usufruto dos bens devidos a cada herdeiro. Sobre o assunto, destaca-se a jurisprudência desta Corte, conforme mencionado aqui no relacionado. Por tais razões, conheço do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterados todos os termos da decisão atacada. É como voto, senhor presidente. Acompanhando o relator. Anunciando aqui o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Julião e doutor José Irão, obrigado pelas presenças e tenham uma ótima tarde. Obrigado, Excelência. Seguindo, eu chamo a julgamento o 6.26, agravo de instrumento número 30.143-29.2025. Processo da relatoria do mesmo embargador Paulo Ayrton, que tem como agravante Natália Sobreira Muniz e agravado Manuel Vieira de Souza Júnior. Doutora Naísa pede para sustentar pela parte agravada. Doutora Naísa, se encontra presente? Eu indago novamente se a doutora Naísa... Sim, Excelência, boa tarde. Boa tarde, doutora Naísa. Doutora Naísa, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte, o Manuel Vieira de Souza Júnior. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Dispensa, Excelência. Então, com a palavra, o eminente relator para anunciar o resultado do julgamento. Senhor presidente, agravo de instrumento, juízo de admissibilidade, interesse de agir, decisão de eficácia exaurida, recurso interposto após o prazo de visitas, agravo não conhecido. É como voto, presidente, eminente Fátima. Com voto a minha esbadora Fátima. Acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em não conhecer do recurso. Doutora Naísa, obrigado pela presença. Tenha uma excelente tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Chegamos ao fim dos processos por pedido de sustentações orais. Os processos retirados de mesa e retirados de pauta constarão da ata de julgamento aprovada, que será aprovado na próxima sessão. Todos os demais processos julgados, pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Nada mais tendo a deliberar, só indago se algum dos nobres pares ou o Ministério Público ou a Defensoria gostaria de fazer algum pronunciamento. Concordo. Acompanho a Vossa Senhoria. Então, nada mais a deliberar, declaro encerrada a presente sessão.